a gente estava compartilhando em off aqui um pouco, que a gente tem raízes parecidas. Periferia, samba e tal. Sim. Só que você tem uma história de transformação, libertação, que eu sei que quem te conhece sabe da história, mas muitas pessoas não sabem o total dessa história. Verdade. E a gente deveria aproveitar hoje também para abrir para isso, porque Importantíssimo. eu acredito que a transformação através do seu testemunho também possa ocorrer. Como que foi o Daniel antes do renovado? Porque eu entendo agora porque o Porque Daniel é é renovado. Verdade. Eu me chamo Daniel Santos Ângelo. Uhum. E eu era do mundo do samba, nunca fui envolvido com criminalidade, Uhum. ser preso, essas coisas. Eu era envolvido com samba, tocava pagode, tinha o sonho de ser famoso, aquela coisa tudo. Sim. Desde menino tocando, e foi interrompido esse sonho justamente por conta das drogas, né? Então, eu sempre tive não tive, tipo assim, mau exemplo para seguir. Na minha família não teve nada disso. Legal você falar isso, né? Meu irmão, eu tenho o meu irmão, meu único irmão de sangue, que chama Nelsinho, né? Uhum. Que é o evangelista Nelsinho. Uhum. E ele sempre foi um bom exemplo. Teve Ele é mais velho, caráter. Nelsinho? Ele é muito mais velho, né, Nelsinho? Mas tá bom. Mas ele sempre foi um ótimo exemplo. Sim. Era jogador de futebol e tal. Eu nunca tive aquele, fiz por causa disso, fiz por causa daquilo. Foi as frustrações da vida. Mas eu sempre tive o pagode, assim como meta. Uhum. Então eu tocava, queria ser. Eu não podia, as pessoas não podiam ficar perto de mim fumando cigarro. Que eu já tinha um trauma com isso. Falava, não, comigo não, vai tocar, vai ter que fazer o negócio certinho e tal. Mas usou droga, não toca comigo, bebeu, não toca comigo. Eu era esse cara chato, Entendi. preconceituoso nesse sentido. Tipo Sim. não toca comigo. Mas também não conhecia a palavra de Deus. Então minha vida sempre foi pagode. E foi interrompido quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu comecei eu tinha que ter liberação para tocar, né, nas casas. À noite, sim. A gente Naquela é dessa época. Então tinha que ter liberação. Sim. Então sempre a tia do menino, alguém tinha que ir Sim. junto. E a gente foi fazer um show abrir show para Exalta Samba, numa casa chamada Amigos Bar. Acho que você lembra disso daí, Sim, lá na sim. Voluntários e tal, perto da Voluntários. E ali a gente começou essa caminhada de música, a desenvolver bastante a música. Legal. Quem é da antiga aí sabe os tempos de Billy Knight, mistura brasileira. Zanzibar. Zona Norte, né? Toda aquela Terra região Brasil, de que a gente Santana. tava falando aqui. Já ia pra São Paulo Love, tudo que é lugar. Sim. Então minha vida era pagode, não era o crime. Eu tô colocando esse ponto porque já me perguntaram, você era do crime? Foi preso? Porque rola pejorativamente uma ligação automática de usou droga, era do partido hoje, ou era da comunidade. Pensa usava, que tá liga uma relacionado. coisa na outra. Sim. E eu queria deixar bem claro que não. Infelizmente, a porta da droga é maior do que a do crime, às eu vezes. caí na droga assim de uma maneira e foi pior, que a gente tinha a visão do crime como, nossa, o crime, né? Sim. Mas, puxa, eu conheci o lado obscuro das drogas mesmo, assim. Sem o crime. Foi se perdendo, sabe? Entendi. Degrau por degrau, Rafa. Mas e aí, hoje nós estamos falando, o Daniel tem quantos anos? Eu tenho 44. 44. Mas não conta então, pra ninguém, mano. Off. Ninguém vai saber no YouTube. Não contem, gente. Por favor. Então, 44 anos. Aí você está falando com 15. Nós estamos falando de praticamente 30 anos atrás. Estamos falando de 30 anos. Você conheceu as drogas e... o mundo obscuro e tal. Aonde que isso chegou? Onde que isso te levou? Exatamente. Esse é o ponto. Até onde... Qual foi o fundo desse poço das drogas pro Daniel? Eu cheguei a gravar CD no mundo com o grupo Kizambo. A gente saiu na revista Pagode no Pé, lembra? Legal. Aquela revista. Sim. Participei do grupo Eminente, foi o grupo da minha vida, assim, que a gente tocou em muitos lugares. A gente acha... Mas quando eu comecei a conhecer a droga, aí eu comecei a conhecer a maconha, e os outros falam que não tem nada a ver. Tem sim. Tem. Entendeu? Foi degrau por degrau, Rafa. Então, eu conheci a maconha e foi se perdendo. E minha mãe sempre buscando a Deus ali, porque ela era da Assembleia do Belém. Ou seja, sua mãe sempre foi cristã. Sempre foi, e buscando. Então, eu chegava da balada e minha mãe lá orando e clamando. Uau. E eu doido de cachaça. Como é o nome da sua mãe? Dona Raimunda. Irmã Raimunda, Deus abençoe sua vida. Estamos com o fruto seu aqui agora, aleluia. Você é fruto. Minha mãe
é presente de Deus aí. Amém. Ela buscando, orando, clamando, louvando. E meu irmão ali jogando bola também. Meu irmão também não era de droga, essas coisas. Meu irmão era baladeiro, né? Então meu irmão era jogador de futebol, mulherengo, baladeiro. Acabou sendo atropelado e interrompeu a carreira dele no futebol. Uau. E o meu irmão sempre dava conselho para mim, ó, não vai nesse caminho, porque meu pai era vivo, meu pai era sargento da Polícia Militar. Onde foi o declínio para tudo? Quando meu pai foi assassinado. Uau. Meu pai já era aposentado. Em serviço? 11, eu não comemoro o Natal, mas não é superstição nada disso daí, Sim. porque 11h30 da noite do dia 24, o meu pai foi buscar uma cerveja do outro lado da rua, já aposentado, né? E os amigos dele, da polícia, tudo esperando na casa dele ali e tal, com as esposas. O meu pai, ele morava no Capão Redondo, Santa Amaro. Aí ele foi buscar uma cerveja do outro lado da rua, deram voz de assalto pra ele, no bar, de frente com a casa dele, que ele viveu a vida inteira, deram voz de assalto pra ele. Antes dele falar alguma coisa, deram um tiro na nuca dele, ele caiu no chão. Aí ele caiu de frente e deram um tiro na cara dele. Levaram o relógio dele, deixaram carteira, Caraca. aí ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Eu recebi essa notícia como uma bomba, eu já estava indo pro abismo. Entendi. Aí quando aconteceu isso daí, Seu pai era divorciado da sua mãe? já há muitos anos, Sim. e era amigo dela. Sim. Tinha a família dele. Eu tô e tentando tal. ligar, porque você é da Zona Norte, ele no Capão, então imagina. Ele era amigo da minha mãe, tipo, mas divorciado há muitos anos. Então Entendi. tinha a vida dele, a Sim. família dele. Não tinha outros filhos, então o filho é só eu e meu irmão, que Sim. somos filhos. Aí ele foi assassinado, aí eu me entreguei, assim, sabe? Sim. Porque da maconha eu pulei pra cocaína Sim. e foi cada vez mais. O diabo não. Ele é sujo, né? Nossa, Ele aproveitou aí eu a brecha. entendi. Eu não conhecia a palavra de Deus, né? Sim. Então só de ouvir minha mãe falar, e só de ouvir, né? Você vai Não, penetrando. Tá? Sim. Vai Aí, plantando semente, mas. Puxa, aí eu comecei a me afundar mais. Aí tinha que tocar nos lugares, eu comecei a tocar. O dinheiro era para isso. Então o dinheiro Entendi. supria a minha necessidade de usar a droga. Entendi. E aquela coisa de não, tem que ficar a noite toda acordado e vamos usar. E começou nesse negócio. Entendi. Aí não saía do lugar. O que aconteceu com isso? Tive filhos que eu não cuidei, não amei, não respeitei, porque eu não conseguia cuidar nem de mim, nem me amar e nem me respeitar. Sim. Então, eu tive filhos, a minha filha, quando nasceu minha filha, que a mãe dela falou pra mim, ó, nasceu, você precisa ir lá, eu tava nas drogas, eu falei, não é meu, não quero saber. Entendi. Aí passou um ano, eu tive outro filho. Aí passou um tempo, eu voltei com a mãe do meu filho nas baladas, né? Tudo tentando, mas não conseguia construir nada, né? Então meus filhos foram tudo assim, né? No meio dessa bagunça da minha vida, cara. E Isso tá falando dos 3 primeiros. dos meus filhos Rebeca, Guilherme e Ashley. São de 2 mães diferentes. E no meio dessa tribulação, elas foram guerreiras porque criaram os filhos e eu não tinha condições nem de cuidar de mim. E a minha mãe sempre tentando dar uma assistência, tentando ajudar. Ajudar as crianças. Ajudar as crianças, porque elas procuravam, né? Sim. A mãe procurava lá, falando, ó, aí minha mãe falava, ó, meu filho tá nessa vida aí, eu posso fazer o que eu posso, tentando. Minha mãe sempre segurou Entendi. a onda e meu irmão. Entendi. Aí eu tava afundado, né? Tava afundado mesmo. Aí eu sempre fui um cara bem considerado, assim, de pagode. Nunca foi do crime, mas do pagode. Quando tinha qualquer tipo de samba, chama o Daniel. O Daniel, porque o Daniel aqueles MP3 segurava a noite toda de pagode. Sim. Aí chama o Daniel. Não, mas a paga era sempre droga. Então, você começava a tocar nas festas, droga. E o dinheiro que entrava era pra pagar droga, nem via. Porque chegou um ponto que, quando eu tinha o meu pagode, quando eu colava pra fazer o samba, os traficantes já estavam tudo junto pra receber. Então, naquele samba, os traficantes bebendo uísque e tudo, mas a paga ia direto pra eles. Entendi. E a coisa foi cada vez mais se afundando, sabe? Foi se afundando, virando uma bola de neve, ao ponto de eu me entregar de vez, mano. Aí eu fui indo, me afundando cada vez mais. E meu irmão sempre tentando, ó, olha, vai ter uma hora que a gente não vai conseguir puxar mais, cara. Ele ia atrás de mim, né? E pagando dívida.
Então já tava Sim. afundando. Já era, Então tava ficando aquele perigoso. pagodeiro, amigo de todo mundo. Pô, o Daniel é da hora, o Daniel. Pô, amigo de todo mundo. Todo mundo gostava do Daniel. Começou a virar um cara chato. Porque Não, um cara que a aonde galera não queria estar perto, não pelo queria. menos. Aonde chegava era multa. Aí, mano, já tá loucão e não sei o que. Já começou Entendi. a virar a coisa. Entendi. E eu não, sempre deixando claro que isso daí foi antes de conhecer a Cristo, Sim, né? sim. Então eu comecei a me tornar um cara chato. Aí, um dia muito louco, Rafa, uma pessoa foi comigo pra usar uma droga e a gente cocaína, né? Uhum. Naquela já não conseguia tocar tanto. Aí, na hora que Não fosse. conseguia. Não conseguia mais tocar, porque a mente virava, né? Só droga. Nossa. Isso na cocaína. Sim. Aí um dia eu fui usar fui usar a droga com um menino e ele me sacou do crack, não tinha cocaína. Só tinha crack. E eu já tava loucão. E eu tinha na minha cabeça que eu não podia entrar nessa. Mas Sim. eu tava loucão. Aí, ó, pra você ver como que é uma escadinha. Meu Deus. Eu era um pagodeiro, me envolvi com a bebida, Cê aí é fui louco. pra maconha, fui pra cocaína. E um dia, com um amigo meu, fui lá e experimentei o crack. Mas foi a pior coisa da minha vida. Foi a destruição, porque a gente não vai dando importância para as pequenas coisas. A gente precisa ficar ligado nas pequenas coisas, porque é do pecadinho que nasce pecadão. Não Sim. tem divisão. É, Esse é melhor que aquele, é não. um abismo que vai chamando o Vai outro. puxando. Então, às vezes a gente acha que uma mentirinha não pega nada. E essa Verdade. coisa vai se afundando, e quando você vai ver, você se torna um grande mentiroso. Meu Deus. Então, eu fui me afundando, experimentei o crack, aí comecei a ser viciado no crack. Só que eu era pagodeiro. Então eu ia lá, tocava, pegava dinheiro, usava crack e tal. Só que aí chegou dias que eu tava afundado. Aí, Daniel, tem que tocar, não sei o que lá. Não posso porque eu tenho outro compromisso. Já era mentira. Que eu já estava Entendi. afundado, já não conseguia mais ir para os locais. Entendi. Então eu estava afundado no crack. Mas toda vez, porque eu chegava em casa, mesmo 2, 3 dias virado, eu ia para casa para tomar um banho, me trocar, aí Pra virar de recuperar para depois virar de novo, né? Uhum. Porque a gente trocava, né? Sim. As noites pelos dias, ficava dias Sim. lá de fora, mas quando acabava tudo, que você estava já esgotado, você ia lá, tomava um banho, aí pegava um micro-ondas, pegava uma televisão, pegava alguma coisa, vendia e Nossa. voltava pra você ver o estágio que chegou, né? Nessa fase, eu encontrava quem? A dona Raimunda na beira da pia. Isso já é o Daniel com quantos anos? Aí já tava com 18, 19 anos. Cara, foi rápido então. Foi porque com 15 Do anos, 15 pro 19 já saiu da Do- maconha pro crack. do assim. 15 até os 18, 19 anos, eu era um pagodeiro que tocava e experimentou as drogas, mas Uhum. tocava. Sim. Com 20 para 21 anos eu já estava afundado. Eu tocava, mas as pessoas já me viam escancarado, já. Tipo assim, eu tocava no bar e quando chegava no final do pagode, as pessoas já me viam muito louco, bêbado, mal. E dali, tipo assim, não é profissional de tocou, acabou, bebeu, vai para casa. Não. Dali vamos para onde? Vamos para as biqueiras, para os lugares. Entendi. E se embicava naquele lugar, e por ser pagodeiro, os caras me consideravam. Os traficantes, então já não, o cordão é todo nosso, deixa ele aí e tal. E dá-lhe dívida. E você só se enroscando. Sim. Aí você embicava lá e ficava quanto? 3 dias lá embicado. Quando saía de lá, depois de 3 dias, os caras não podem ficar tranquilos. Depois nós conversamos. Depois quando você ia conversar, ó, você tem que passar lá para acertar lá. Pô, não tem como acertar. Ah, então fica o seu violão, vai violão. Já ficava o violão. Mano, não tem como acertar da outra vez. Você tem que ver o que você faz aí. Era em casa, tirava a tomada da televisão, ó, a televisão. Começou a ir pra esse caminho aí, cara. Nossa. Entendeu? E a minha mãe, lá na beira da pia, sempre na beira da pia, louvando. E eu falava assim, não sei o que você tá cantando aí, eu tô muito louco aqui, você cantando aí. E minha mãe não falava nada, ela só falava, aquele que me prometeu, ele vai cumprir, filho. Ela fixou essa palavra aí, aquele que me prometeu, ela vai cumprir. Sim. Rafa, pode pegar o violão? Pra te Sim. mostrar um algo? Sim. Fica à vontade. Porque a minha mãe, ela ficava na beira da pia, e mesmo eu não conhecendo a palavra de Deus, Sim. eu me lembro da minha mãe na beira da pia louvando. Aí ela não me xingava, ela não me agredia, ela só louvava. Sempre louvando.
Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai ecoar o hino da vitória toda vez que o mar vermelho tiver que passar. E eu falava, mãe, que você tá aí na beira da pia? Minha mãe falava assim, ó, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar, do que errar, do que errar. Perdoa-me. Na beira da pia, louvando e acreditando que Deus ia me tirar daquela situação. E eu não aguentava ver minha mãe naquela situação. Eu não aguentava de ver ela passando por aquela situação. Sim. Então eu fui me afundando cada vez mais, até que um dia um amigo, cara, o seu irmão tá vindo aí, toda hora indo na biqueira atrás de mim. E eu comecei a ficar mal visto pelos traficantes, pelos caras falaram, você tá queimando a gente aqui porque sua mãe tá vindo, seu irmão tá vindo atrás de você. Meu irmão me pegou defecado, urinado, de tudo que é jeito. Sim. Já. Pra você ver a situação que chegou. Sim, sim. Imagina. Aí ele falou assim, mano, eu sei um lugar que eles não vão te achar. Aí eu falei, aonde? Ele falou, vamos comigo. Aonde é o vamos comigo? Cracolândia. Cheguei lá, parecia um filme de terror. Sim. 1.200 usuários para tudo que é lado, crianças correndo, aquela coisa. A gente se embicou num cantinho. Ficamos num cantinho. E naquele cantinho a gente ficou 7 dias. Isso você tá falando no início dos anos 2000, ali, quando deu o boom da Cracolândia. Ali foi quando passou um pouquinho, quando tava na rua Elvete, ali, sabe? Sim, sim. Tinha as caçamba ainda, aquele monte de coisa. Eu me biquei ali e fiquei ali. O meu irmão foi atrás de mim, mesmo na Cracolândia. Te achou lá? Eu fiquei nesse processo da Cracolândia 3 meses. Cara, é uma eternidade. Parecia que é uma vida inteira. Eu passei 15 anos da minha vida usando drogas, perdido, e 3 meses numa situação deplorável. Uhum. Aí meu irmão foi atrás de mim e falou assim, ó, eu vou te dar uma notícia pra você, mas não é porque eu quero que você saia dessa situação, não. A mãe tá com câncer no estômago. E o câncer é terminal e a mãe tem prazo de vida. E ela vai operar tal dia. Eu tava sentado usando droga. E eu falei, eu vou lá pra ver a mãe no hospital. Você precisa ver a mãe antes que ela morra, né? Eu falei, eu vou lá ver a mãe. Não consegui. Minha mãe operou, passou pela cirurgia. Meu irmão foi atrás de mim de novo. Olha, a mãe operou, passou pela cirurgia, o médico deu pra ela, acho que foi 15 dias de vida. Você vai dar um pouco de alegria pra ela antes dela morrer ou não? Eu falei assim, então... Isso, só para ficar claro, não era... O seu irmão não estava aumentando nada. Realmente o diagnóstico era esse. Câncer e prazo de... Câncer terminal. Sim, sim, o diagnóstico era esse. Não era ele tentando te emocionar. Não, o médico... Eu pensei que era. Sim, imagina. Falei, tá fazendo de tudo para me tirar dessa situação. Sim. Mas eu fiz um combinado. Eu vou para casa de recuperação, porque para mim casa de recuperação era coisa de nóia de drogado. E eu não era. Eu já estava nessa situação. Você estava na Cracolândia, mas você não era nóia nem drogado. Eu falei, os outros eu não. Entendi. Aí eu falei, mas eu vou. E quando eu sair, a mãe morre, eu volto. E você me dá um dinheiro para me usar. Ó, combinado com o meu irmão e com a minha mãe. Aí, beleza, você precisa ir para casa de recuperação. Foi o único jeito de eu sair dessa situação. Fui para casa de recuperação. Chegando na casa de recuperação, tive um encontro com Deus. Aí eu conheci a palavra de Deus. Sim. Aí comecei a lembrar da minha mãe na beira da pia, louvando. Começou a entender o que sua mãe fazia na beira da pia. E se não fosse aquilo na beira da pia, eu nem ali estaria. Entendi.
Aí na casa de recuperação eu tive um encontro com Deus. Na primeira noite, Deus me deu um louvor. Eu não era de tocar nada. Eu tocava percussão. Aí o Senhor me deu um louvor, comecei a praticar mais o instrumento, porque a gente que era do pagode, é assim, né? O cara do pandeiro faltou, você tinha que pegar. O cara do... Você começou Exato, a pegar sim. tudo assim, então nunca parou para estudar nada. Então, a quando alguém pessoa não. pergunta se é estudado, não. Eu toco, mas não sou estudado. Então comecei a compor louvores. Quando deu uma semana que eu estava na casa de recuperação, quase minha mãe, no tempo dela morrer, segundo o médico, Sim, que era 15 dias. a minha mãe foi me visitar. Com 7 dias, minha mãe foi me visitar. Chegou na casa de recuperação, eu já estava limpo, cheiroso, bonito, arrumado, de terno e gravata, porque casa de recuperação, né? O cara fica todo arrumado, Sim. já com louvores. A minha mãe viu todo arrumadinho e falou assim: agora eu posso morrer em paz, porque a salvação chegou para mim. O meu filho não está mais na Cracolândia, e a promessa de Deus é que eu não ia morrer vendo meu filho na Cracolândia de São Paulo. Você é louco. A nossa oração, Rafa, é assim, ó. Pai nosso que estás no céu, que seja feita a tua vontade, mas na hora que aperta a nossa maior dificuldade, qual vontade que prevalece? Quando você está passando na provação, no vale, qual vontade que está prevalecendo? Porque a nossa oração é que prevaleça a vontade do Senhor. Uhum. E a minha mãe, ela entregou para o Senhor. Ela falou: agora eu posso morrer, filho. Porque eu fui curada, porque eu não estou te vendo mais na Cracolândia. E eu falei para ela assim: mãe, o mesmo Deus que me tirou da Cracolândia, ele pode tirar a senhora dessa situação. E você tinha uma semana só lá na E ela deu risadinha para mim assim e falou: filho, eu já estou bem, porque você já não está mais no lugar onde Deus falou que ia te tirar de lá. Foi um chororô danado. Uhum. O meu irmão, através da minha ida para a casa de recuperação, se aproximou mais de Deus. Hoje é um evangelista. Uau. Então, ele que ia me visitar e foi se aproximando e falando de Deus para mim. Meu irmão, eu falo que ele é meu irmão, meu pai, meu amor. Ele é a razão da minha vida. Quantos anos mais velho, né? Assim? Ele deve ter uns 40 eu tenho 44, ele deve ter uns 49, 50 anos. 5 anos, 6 anos. Eu falo que ele tem 53, mas ele fala que é brincadeira. É gato. Meu irmão é jovem, uma benção, lindão. Sim. Evangelista, canta rap gospel. Aí, ó. Você tem que trazer ele aqui. Vou trazer. Pra terminar esse testemunho, que ele é uma benção, hein? Da hora. Não, Nelson, hoje eu já vou sair com o seu contato daqui. Se Nesse... vira pra me atender agora. Sabe por quê? Porque nesse processo aí que o meu irmão ia me buscar, é coisa que eu me emociono muito. Porque quando meu irmão ia me buscar, ele teve um derrame facial. Não, por causa da morte do meu pai, né? Também atingiu ele emocionalmente. Meu irmão era agarrado com meu pai. Sim. Aí paralisou um lado dele todinho. E mesmo com derrame facial, com um lado paralisado, contrariando a esposa, contrariando todo mundo, ele ia atrás de mim. Tá entendendo? Porque eu falo que ele é meu... Ele já era casado, cara. Já tinha as responsas dele correndo atrás de você. A minha cunhada, ela foi minha mãe também. Sim. Porque me aturou muito, sabe? Mesmo quando ela não queria, ela falava: é irmão do meu marido. Eu preciso aturar ele. E me dava comida e dava conselho. Mas eu naquela vida perdida. E isso quando você vai pra clínica, o Daniel tá com quantos anos? Então, fazem 14 anos que eu tô... Ou seja, você tinha 30. Era um homem, pô. Foi, porque foi nesse processo de 20 anos, 20 e poucos anos. Você acabou caindo na Cracolândia. Foi se aprofundando. Com 30 anos de idade, eu fui para a clínica. Conheci a pastora Ivonete e a pastora Elizabeth, na clínica do Milton. Eu vi uma foto de você com meu elas. Deus do céu, são as pastoras que cuidaram da minha vida lá dentro. Porque são pessoas que cuidam de você mesmo na situação. Sim. E elas cuidaram de mim lá dentro. E lá dentro, quando eu me aproximei, era uma clínica da Assembleia. Então eu falei: samba, nem pensar. Samba é coisa do diabo. Então eu não queria saber. Fogo do primeiro amor. Aquele. Assim. E você, Assembleia? Sim. Usina era tudo, era assim, rapaz. Era rompendo em fé. Mas era assim, né? Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Essa nona aí já era perigoso lá. Se colocasse o pessoal, falou assim: de onde vem essa nona? Não, é natural. Vou lutar e vencer. Eu falava assim: o samba não dá pra ser mais, porque a igreja não aceita o samba. Entendi. Quando eu saí da casa de recuperação, eu fui na Cracolândia de São Paulo, depois de 9 meses que eu fiquei na casa. Uhum. Certo? Você ficou 9 meses. 9 meses na casa.
Saí de lá. O Senhor me deu lá dentro da casa 326 louvores. Uau, é muita Dentro coisa. da casa. Porque chegou um ponto, eu comecei a compor louvores, aí o dono da clínica falou assim, ó, a laboterapia era carpinar mato, era limpar a casa, era lavar a louça. E ele viu o dom que Deus estava derramando na minha vida e falou assim, ó, a sua laboterapia vai ser compor louvor o dia inteiro. E tinha 3 cultos todos os dias na casa. E ele falou, e cada culto você tem que apresentar um louvor novo. Então virou uma missão. Então chegou de manhã... Plantou um azaf em você Nossa, lá. Virou um salmista. eu olhava pro céu, olhei o mundo inteiro. Olhava pro chão, o Senhor fez o chão. Entendi. Aquele é primeiro amor. Sim. Tudo virava louvor. Que tudo, da hora. tudo. Uma pessoa falava uma palavra pra mim, eu ia pro quartinho escrever. Entendi. Qualquer coisa. Aí tinha culto de manhã, louvor novo. A tarde da bênção, na casa de recuperação. Louvor novo. A minha mãe, nessa primeira visita que ela foi me fazer, ela falou assim, ó, o meu filho foi renovado pelo Senhor. Aí a casa inteira começou. Daniel renovado, não é mais Daniel Gordão. Daniel renovado por conta da palavra da minha mãe. Sim. O meu filho foi renovado pelo Senhor. Sim. Sua mãe te batizou de novo. Nossa, aí virou Daniel renovado pra casa inteira, então ficou aquilo, cara. Daniel renovado. Culto de manhã, louvor. Culto da tarde, louvor. Culto da noite, louvor. Então comecei a apresentar louvores em todos os cultos. Imagine isso, 9 meses. Foram 9 meses malhando, louvor. Tinha um caderno com 126, outro caderno com mais 100. E começou. Aí hoje no computador, eu não devo ter... Eu tenho um computador com mais uns eu tinha uma vez que eu tinha 720 louvores. Uau. Era para ter muito mais louvores. Sim. E é que foi se perdendo, né? E outra, hoje eu leio letra lá que eu não... Você não sabe nem de onde saiu. Mas quando eu cantei no culto... Fazia todo sentido. Vidas aceitaram Jesus, lógico, sabe? óbvio. Então é algo do Senhor. Sim. Teve louvor que eu não lembrava mais, o Senhor voltou a lembrar. Ele sabe o YouTube. Sim. Eu saí de lá e falei assim, eu preciso buscar um amigo meu que usava crack comigo, ele tem um coração muito bom. E eu preciso apresentar o Deus... Você conheceu lá ou que foi com Cracolândia. você pra lá? Não, conheci na Cracolândia. Entendi. E eu falei, eu preciso apresentar pra ele o Deus que eu sirvo. Aquele primeiro Que amor, me tirou né? de lá. Aquele primeiro amor. E Deus te tirou de lá, vai tirar ele. Vai Então, tirar eu acho que o ele que tava na aqui. sua cabeça é isso. Quando eu cheguei lá, aí tinha uma amiga minha, Tati, que servia sopa na Cracolândia. Ela trabalhava pra prefeitura lá, né? E servia sopa. Então a Tati servia sopa e eu com o violão ficava do lado da Tati. Tocando. Adorando a Deus. Então eu... Entra na minha casa, só fazendo notas cheias. Entra na minha vida. Sem o samba ainda, porque o samba não pode. O samba era coisa do porque não é de Deus. Ficou lá no mundo. Tá entendendo, né? Sim, eu entendi. Você de casa tá entendendo, né, gente? Lógico que então. Ficou lá pra trás. Então, sim, minha galera é inteligente. Ficou lá pra trás. Só que aí eu comecei eu preciso de ti, só louvando no violão. Olhei em volta de mim assim, e a Tati servindo sopa, tinha uns 30, 50 usuários de crack, chorando. Aí eu falei, esse é o meu chamado. O menino que eu fui buscar, que era amigo meu, o André é o nome dele, tinha morrido na overdose. Ele tinha sido uma overdose... Enquanto você estava na clínica. Na clínica. Então, quando eu fui buscar ele, eu fiquei sabendo. Ele já não estava Já não estava mais entre nós. Quando eu fui buscar ele, eu já fiquei sabendo dessa overdose. Nossa, fiquei muito triste, arrasado, porque ele era um cara muito bom. Sim. Mas eu acredito que ele teve tempo de conhecer, porque é muito difícil uma pessoa falar que não conhece, não ouviu falar, com o tanto de pessoas que... E já a Cristolândia já funcionava ali, nessa época? Já, né? Quer dizer, de algum jeito chegar, e tem uns pastores que é raiz ali. Sim. Pastor Babão, pastor Anildes, pastor Daniel, que estão há muitos anos fazendo um trabalho muito forte ali. Então, é quase impossível a pessoa falar que nunca nem ouviu falar. Sim. Né, com tanto de informação. Então, ficou ali. Ele faleceu. Eu já fui dos camiseta amarela lá, já fui pra lá. Né? Quer dizer, de alguma forma chega. A esperança chega nossa de alguma essa. maneira. Essa é a nossa esperança, falou tudo. Sim. Aí eu olhei em volta, tinha 50 usuários. E eu preciso de ti, Senhor. Quando eu olhei, um menino pegou um balde. Um outro pegou uma pá e o outro pegou uma vassoura. É o que eles sabiam fazer. E tinha um com cachimbo. Eles ficaram assim, ó.
batendo os baldes como se fosse samba. Sim, fazendo a marcação. Eu, no primeiro amor, eu falei assim, o diabo tá doido pra me derrubar aqui na Cracolândia, porque meu pensamento tava virado, né? É lógico. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui, até aqui. Sim, ainda não tinha entendimento. Eu falei, até aqui. Aí O diabo me tentando. Eles assim, ó, prática pra ir, ó, entrar na minha casa, batendo nos baldes, no cachimbo, e eu tentando fazer eles parar assim, a Tati entregando sopa ali. Você dando nota na cabeça pra não ter no contra, pra não sambar. Mano, eu tentando fugir do samba. E eles ali batendo. Aí Deus me deu uma visão. Abriu minha visão, na verdade, Sim. né? Porque quando eu olhei em volta, não tinha mais 50, tinha uns 200. Porque aquele ritmo chamava a atenção deles. Sim. De repente, chegou o Meia-Noite, é o nome dele. Sabe? Ele chegou lá, tava usando droga, cachimbo, tudo na mão. Ele chegou lá e começou a cantar em cima da harmonia que eu tava fazendo. Os meninos fazendo samba, na lata, nos baldes. E o Meia-Noite começou a falar de Jesus no rap. Jesus é o caminho, a verdade, com o cachimbo na mão e falando. A gente não entende muito bem. A gente não entende muito bem as coisas. E aqueles 200 se transformam em 300.